Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia! Bem-vindos a um episódio do nosso podcast de Psicologia às Claras, no qual pegamos em coisas do dia-a-dia e avaliamos à luz da psicologia, conversando com diversas pessoas ao longo deste processo. Hoje quem vai estar com vocês sou eu, a Mafalda, e a Benedita, mas não fiquem muito tristes porque pode haver oportunidade mais tarde de ouvirem o resto do grupo, que são a Francisca e a Beatriz. Depois de falarmos sobre o teletrabalho, iremos expor a psicologia sobre rodas e explorar a uberização. Mas então, afinal, o que é isto da uberização? É o ato ou o processo de mudar o mercado para um serviço, incluindo uma maneira diferente de o comprar ou usar, especialmente utilizando a tecnologia do telemóvel, dizendo por outras palavras, é a venda de qualquer tipo de serviço a partir de uma plataforma digital. Começando pelo exemplo mais conhecido por todos nós, acho que é o Uber. Não há ninguém que hoje em dia não conheça e, apesar de no início se limitar ao transporte mais de passageiros, expandiu os seus horizontes e criou a Uber Eats, que é destinada ao delivery de comida. Contudo, e por exemplo em outros países, como a Inglaterra, durante a pandemia Covid, também levava enfermeiros à casa de pessoas com mais necessidades para que estes pudessem tomar a vacina sem sair de casa, uma vez que eram pessoas de risco. Já no Dubai, por exemplo, a plataforma Uber estendeu-se não apenas a carros de luxo, como a Lamborghini, como também a transportes de helicópteros. Mafalda, estou a pensar em apanhar um Ferrari amanhã para vir para a faculdade. O que é que tu achas? Se apanhares, faz uma partilha que eu vivo tão perto de ti e também quero. Mas uma outra plataforma, especialmente excelente para preguiçosos como eu, é a Oscar App, que se destina a mais de 150 serviços de manutenção, limpeza e lavandaria, onde temos a oportunidade de consultar os preços antes de solicitar o serviço, podendo inclusivamente avisar apenas com 30 minutos de antecedência, o que é excelente para quem adia as tarefas domésticas. De facto, apesar deste conceito de uberização ser mais direcionado à Uber, há muitas outras aplicações que especialmente depois da Uber, foram surgindo com múltiplas finalidades. E como já dissemos e podemos observar no nosso cotidiano, este tipo de trabalho tem vindo a ganhar cada vez mais relevância ao longo do tempo. Sim, acho que todos sabemos que agora é praticamente impossível irmos ao Instagram sem ver uma Margarida Corceira a andar de free now ou uma das irmãs Corby sem a Oscar App lá a limpar a confusão. Na verdade, não saímos daqui se explorássemos todas estas plataformas, por isso optámos por fazê-lo com a Uber Eats. Então, pelo que nós compreendemos das nossas conversas, é uma aplicação muito simples de trabalhar. Existe um botão grande para o trabalhador inicial quando quiser e a partir daí está online. Olha, quem me dera que existisse um botão parecido na vida real. Do género, agora não me apetece ter esta conversa, estou offline. Mas estavas a dizer, está online e o que é que acontece, Benedita? Então, o trabalhador está online e pode receber e aceitar os seus pedidos. Quando aceita, aparece o nome do cliente e o código do pedido. Existe um outro botão, já deu para perceber que eles amam botões, para confirmar a recolha da encomenda. Depois vai aparecer um mapa para ir até a casa da pessoa com toda a informação. Depois, adivinhem só, exato, um outro botão para carregar quando a encomenda estiver entregue e o dinheiro ganho com a mesma entrega. A melhor parte para mim é quando os clientes desaparecem, não dão qualquer sinal de vida e o trabalhador pode ficar com a comida para si. Só por isso já compensava trabalhar na Uber Eats. Então, motivação. O que é este conceito que nós usamos diariamente? A motivação, do latim movere, pode ser definida como uma força que energiza e dirige o teu comportamento, ou mesmo como a energia que põe em funcionamento as nossas próprias capacidades. Mas no dia-a-dia podemos definir como um conjunto de razões que nos leva a agir de determinada maneira. Durante décadas, a teoria de autodeterminação abordou as ligações entre a motivação e a dupla preocupação de desempenho e bem-estar nas organizações. E por isso, é uma das teorias que temos para vos ensinar hoje. Esta teoria sugere especificamente que tanto o desempenho dos empregados como o seu bem-estar são afetados pelo tipo de motivação que têm para as suas atividades profissionais. Deste modo, diferenciamos os tipos de motivação. A motivação extrínseca, que pode ser externa, introjetada, identificada e integrada, e motivação intrínseca. No que concerne à motivação, não existe qualquer tipo de regulação, uma vez que não existe motivação de todo. A motivação extrínseca implica fazer uma atividade para atingir uma consequência separável, tangível ou não. Esta é dividida em 4 tipos de regulação. A externa pode motivar poderosamente comportamentos específicos, mas muitas vezes vem com danos colaterais sob a forma de decretos a longo prazo na motivação autónoma e bem-estar. A regulação introjetada é autocontrolada por processos tais como a autoestima, o erro e a culpa, bem como a preocupação com o estatuto e reconhecimento. Relativamente à regulação identificada, aqui os indivíduos identificam-se pessoalmente com a importância ou o valor dos seus papéis e comportamento no trabalho.
Finalmente, apresentamos a regulação integrada. Acontece quando as pessoas assimilam e integram as suas identificações, que é a forma mais madura e evolutiva de motivação extrínseca. A motivação intrínseca refere-se a atividades para as quais a motivação reside no próprio comportamento. Quando intrinsecamente motivadas, são as experiências espontâneas de interesse e de prazer que implicam na atividade que fornecem as recompensas. Mas afinal, o que motiva na prática os nossos trabalhadores a ingressarem neste tipo de trabalhos? Ora, vamos ouvir. Sim, o principal motivo foi por ganhar muito mais do que um part-time, não é? E num part-time normal trabalhar no shopping, eu na altura quando trabalhava na cafetaria Jerónimo ganhava 300 e poucos euros. E eu com a Uber por mês consigo fazer muito mais que isso, consigo ter liberdade de horários, trabalhar quando quero, os dias que quero, consigo também ter liberdade nas pausas, sendo assim, querendo ou não, consigo estar no telefone, consigo ir fumar um cigarro, por exemplo, consigo comer qualquer coisa. Portanto, lá está, é essa liberdade e eu poder fazer os meus próprios horários, fazer as pausas quando eu quero e trabalhar quando eu quero e ganhar mais, não é? Foi mais por aí, não ter ninguém que faça os meus horários, que manda em mim, é por aí. Vamos agora ouvir outra opinião. Eu comecei a Uber quando chegou o Covid. Também a minha mãe foi o trabalho dela meio congelado, então era preciso também algum dinheiro em casa. Sou de um amigo que me dava a fazer e disse: isto é muito fácil, tem-se muito dinheiro. Então eu decidi experimentar e de facto gostei, que é um trabalho muito simples, é só levarem comida do ponto A, levar do ponto B, receber dinheiro por isso. E pronto, ativei definitivamente o horário. Depois, também outros fatores positivos é a liberdade. Penso que nos fica evidente, também sabendo que são ambos trabalhadores estudantes, que utilizam a plataforma Uber Eats para fazer algum dinheiro à parte. Para além disso, podemos depreender que a situação motiva a necessidade de ter autonomia. Especialmente nos seus horários, têm toda a liberdade que poderiam desejar. E o facto de ser um trabalho fácil, bem melhor do que ter de refazer o mesmo café 3 vezes, porque um cliente apenas acha que ainda não está adequado. Mas quais serão os motivos que os fazem ficar ou sair? O que sobressai é, mais uma vez, a liberdade que têm, o que contrasta com outros trabalhos. Um trabalho qualquer, se eu estiver programada para ir trabalhar ao fim de semana, tenho que ir e acabou. Outros restaurantes à pizza, à pizza dos restaurantes, apontam com um sítio para tu ir e tu vais e ponto final. Não há cá, não quero, porque há zonas que são mais duvidosas, que uma pessoa pode não se sentir à vontade e a plataforma dá-nos a liberdade de escolher se queremos ou se não queremos ir lá levar, e eu acho que isso é muito bom. Aqui é perceptível que a escolha da Uber Eats vem também por uma exclusão de partes, ou seja, vou optar por este trabalho porque o outro é pior e do mal o menos. Sim, no entanto, conseguimos apurar durante as nossas conversas que, nos dias que correm, o principal motivo de desistência dos nossos trabalhadores são os preços dos combustíveis. Referem que o lucro é mínimo para o trabalho que têm de fazer, o dinheiro que ganham cobre os custos dos combustíveis e pouco mais, o que leva à desistência. O que acontece é que a plataforma não fez ajuste às tarifas face ao valor elevado dos combustíveis. E se esta tivesse um papel mais ativo e colaborativo, os trabalhadores teriam condições para continuar a realizar o seu trabalho. Depois de terem tido a oportunidade de ouvir as opiniões, seria interessante perceberem qual é realmente o tipo de motivação por trás do trabalho destes trabalhadores na Uber Eats. Sim, assim concluímos que a motivação dos nossos trabalhadores é extrínseca. No entanto, a da trabalhadora do sexo feminino é de regulação completamente externa, uma vez que a motivação para o trabalho é receber recompensas, neste caso a remuneração ser efetivamente elevada. No entanto, relativamente ao trabalhador do sexo masculino, este está entre a regulação externa e introjetada, porque apesar de ser para receber uma recompensa, é também motivada por ansiedade e evitamento de culpa, já que existe por parte da sua família uma necessidade monetária. Efetivamente, a opinião dos nossos trabalhadores é muito próxima, que se pode ver à semelhança também das idades. Têm ambos entre os 20 e os 22 anos de idade. Por esta razão, seria importante futuramente explorar uma faixa etária de trabalhadores mais alta e, consequentemente,
com necessidades diferentes dos que entrevistamos. Mas tal como falámos anteriormente, a motivação está intimamente relacionada com o bem-estar dos trabalhadores, não é? Agora, o difícil é conseguir definir o que é o bem-estar, porque a definição não é de todo igual para todos. Mas deixem-me só aqui espreitar o primeiro rápido. Utilizam palavras tais como satisfação, conforto e tranquilidade para definir. Mas será que os trabalhadores com quem conversamos têm opiniões diferentes sobre este conceito? Vamos começar por ouvir um dos entrevistados. Lá está, eu vou pegar outra vez na parte de ter liberdade de fazer a gestão que eu quero, não é? Por exemplo, como é que eu ia responder a isto? É assim, nós na Uber até somos muito bem recompensados. Por exemplo, na Uber tudo funciona por quilómetros. Se eu tiver, por exemplo, uma entrega de 2 quilómetros, eu recebo à volta de 3 euros. Se eu tiver uma entrega de 10 km, eu já recebo 10 euros mais ou menos, fora gorjetas e assim. E é assim, isso para mim é um bem-estar. Porquê? Porque eu recebo, a fazer as contas, eu recebo em 2 horas muito mais do que se calhar uma pessoa recebe em 8 horas num trabalho normal. E isso para mim eu considero um bem-estar, não é? E agora vamos ouvir outra opinião. Eu acho que para começar, é não sentir que estamos a trabalhar em algo que não se gosta. Por exemplo, não é a coisa que mais amo fazer, trabalhar no Uber, mas entre tantos trabalhos que existem, acho que é um trabalho bastante aceitável. Não estou ali à espera que acabe o tempo e tudo. Eu até encaro, por exemplo, a Uber como um jogo, aquilo parece, carrega um botão, vai, e depois parece dinheiro que ganhas, é muito tranquilo. E acho que o facto de não estar ali meio a sofrer e à espera que passe o tempo para poder ir para casa, acho que é um fator bastante importante para me sentir bem enquanto trabalho. Ou seja, mesmo as opiniões de ambos são um pouco discrepantes, não é? Embora considerem que a forma de compensação da Uber Eats contribui para o bem-estar, o rapaz limita-se mais a uma definição baseada na tranquilidade e conforto, enquanto a rapariga procura mais a satisfação das suas necessidades, neste caso monetárias. E como será que eles percepcionam o apoio por parte da plataforma? A trabalhadora diz-nos que... É assim, eu por acaso nisso não tenho muitas razões de queixa. Por exemplo, há um stress qualquer com um pedido assim. O apoio da Uber é muito prestável. Respondem em minutos e assim. E, por exemplo, nós já tivemos situações em que tínhamos um pedido e a moto avariou, por exemplo. A Uber não nos culpou porque não era um direito nosso, não é? Mas foi um acidente, não nos podiam culpar, não é? Portanto, nesse sentido de direitos assim, sinto que está bem estabelecido, nunca me senti prejudicada em momento algum. Porque lá está, por essas vertentes todas, temos um bom apoio, caso aconteça alguma coisa com o pedido, se acontecer alguma coisa com nós não temos apoio nenhum. No sentido que não temos nenhum seguro. Por exemplo, se tivermos um acidente e nos magoamos, nós não temos nenhum seguro. Só temos seguro contra o pedido em si, porque lá está, o Uber é com as encomendas e pedidos em si, com o estafeta não é. Isso é uma coisa que poderia melhorar também, não é? Porque eles deviam ter em consideração que tudo bem, o pedido está a ser entregue, mas nós também o estamos a entregar, não é? E lá está também, é o facto das taxas e tudo que nós recebemos, do dinheiro que nós recebemos por quilómetro, assim, eu acho que isso ajuda muito a classificar bem a plataforma e a ligação que tem connosco, sim. Uhum. Por outro lado, o nosso trabalhador diz... Definitivamente o horário. Depois, também outros fatores positivos é a liberdade. Eu posso escolher também que pedidos aceito. Posso ser um pedido, imagina um restaurante que está a 2 km para fazer um pedido para uma casa de 500 metros ao lado. Eu posso escolher se faço ou se não faço. Sou eu que escolho que pedidos é que quero fazer. E em termos mais negativos, acho que poderia haver também, por exemplo, alguns digamos, bónus, por exemplo, quando está a chover, outras plataformas como a Globo pagam mais as estafetas por trabalharem à chuva. Poderia haver também uma espécie de seguro de trabalho,
estamos a trabalhar com uma plataforma, temos um acidente enquanto estamos a trabalhar, a plataforma não quer saber, não é nada com eles, e isso acho que é um dos fatores negativos a potenciar. Opiniões bastante diferentes, não achas? Sim, na minha opinião chama logo a atenção e é algo curioso, sendo da mesma faixa etária e tendo motivações semelhantes, terem uma percepção assim distinta do mesmo assunto, dá que pensar. Sim, e acho importante destacar que a rapariga mencionou mesmo uma experiência passada, enquanto que o rapaz hipotetizou o que aconteceria com base do que sabia até o momento da entrevista. O que eu também acho essencial refletir é nas consequências de tais percepções para o bem-estar, porque ambos referiram que se sentiam bem no trabalho quando questionados, não referindo o apoio por parte da plataforma como um fator proporcionador ou inibidor do mesmo. Sim, uma teoria interessante para ter em conta relativamente ao bem-estar é a teoria JDR. Portanto, que nos diz que os recursos do trabalho criam um tipo de filtro entre as exigências profissionais e o burnout. O burnout é o estado mental ou físico de exaustão causado pela vida profissional do indivíduo. E desta forma é prevenida o burnout é prevenido de efetivamente acontecer. Desta forma, quando um trabalhador percepciona altas exigências profissionais, haverá um maior risco de burnout. Contudo, quanto mais elevado for o número de recursos percepcionados, maior é a tendência de os trabalhadores relativizarem as exigências feitas. Mas, no fundo, como é que os trabalhadores se sentem? Apesar de ser um testemunho um pouco mais tenso, achamos importante vocês ouvirem. Olha, eu sinto muita adrenalina, porque é aquela coisa, estão a cair muitos pedidos, eu vou fazer imenso dinheiro, portanto, isso é bom. E o que é que acontece? As horas passam mais rápido também. Há muito tempo, imagina, não há pedidos, eu normalmente faço 2 horas à noite, nós ficamos assim, ok, não há pedidos, já estou aqui há um monte de tempo, vou ter que ficar mais tempo e já estou farta de estar aqui, não sei o que fazer e tenho fome, não é? Porque à noite, eu só janto quando chego a casa, por exemplo, às 11 da noite, 10 e tal da noite, tenho fome, começo a ficar frustrada. Mas quando há muitos pedidos, muita afluência de pedidos, nós nem nos lembramos dessas coisas. Eu às vezes nem tempo para fumar um cigarro eu tenho. O que é muito fixe, porque eu sinto muita adrenalina, porque lá está, ter trabalho e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. É isso que a gente quer. Não muito. Eu acho que psicologicamente um bocadinho mais. Não é? Porque eu acho que neste trabalho há muita cobrança connosco próprios. Como eu digo, se nós não trabalhamos não ganhamos. E nós ficamos naquela cena, ok, eu tenho que ir. Mete as cenas que tu sentes e tudo de lado, porque tu tens que ganhar dinheiro, senão não sobrevives. Literalmente isto. Estou a exagerar um bocadinho, não é? Mas é verdade. Fisicamente, óbvio, um bocado, não é? Porque cansa andar com os pedidos, cansa andar de um lado para o outro. Nós temos muito movimento físico, subir, descer, ir procurar a casa dos clientes, procurar o número, tocar a campainha. Essa trata toda. Às vezes há prédios que não têm elevador, nós temos que subir até o 4º, 5º andar com um peso bruto nas costas. Físico também há. Aliás, eu lembro de uma situação que ainda fazia Uber com o Vítor, meu namorado, e nós fomos buscar um pedido ao Continente que era, no mínimo, que ele tinha 20 quilos. Ele veio 20 quilos nas costas, então, magrinha começou pequenina, que nem 1,60 m tenho, levar 20 quilos nas costas foi Deus me livre. Portanto, claro que fisicamente cansa, mas eu acho que psicologicamente cansa, não o trabalho em si, mas a cobrança que nós temos para nós próprios. De tu tens que ir, tu tens que trabalhar, tu tens que fazer um esforço, senão não ganhas. Acabou, não é? Emocionalmente, como senti fisicamente, só... Por exemplo, quando havia aqueles bónus que eu falei há bocado, de mais 20, mais 15 euros, que tinha que fazer sempre, eram 4 horas e eram 4 horas desgastantes e a correr. A pessoa tentava fazer os 11 pedidos o mais rápido possível para poder fazer bónus. E já houve vezes que eu tive mesmo até às 10h59, eu ali a chorar-me todo, porque faltava um e graças a Deus sempre caiu no minuto anterior. É perceptível, mais uma vez medita, a diferença nas respostas. Por um lado, o cansaço maioritariamente físico, mas por outro também, sendo físico, faz especial referência à pressão feita por eles mesmos. Sim, e quero referir também que só de pensar em andar com 20 kg às costas fico cansada. Desta forma, é possível concluir que, neste caso
concreto, os trabalhadores estão, de acordo com a teoria JDR, numa situação de risco mais elevada para burnout. Isto porque existe uma percepção de exigências bastante elevada, decorrente da experiência delas. Sim, e acho que é essencial também destacarmos que a probabilidade de relativizarem estas exigências é reduzida, já que não consideram existir um grande número de recursos. Aliás, é mesmo feita a referência à falta dos mesmos. Um exemplo que nos deram foi o facto de, noutras plataformas, os trabalhadores que trabalham de moto em dias de chuva receberem um bónus, o que não acontece na Uber Eats. Bem, parece que estamos a atingir o limite de tempo. E a conversa que estava a ser tão interessante. Vamos fazer um pequeno apanhado, então. Durante esta conversa conseguimos perceber que existem vários tipos de motivação, sendo que no caso específico dos nossos trabalhadores é uma motivação extrínseca e por isso refere-se também à realização de uma tarefa para obter algo exterior. Vimos também que eles têm definições diferentes de bem-estar no trabalho, mas apesar disso consideram que se sentem bem neste. Contudo, segundo a teoria do JDR, estão numa situação de risco mais elevada para burnout, uma vez que percepcionam exigências elevadas e referem mesmo existirem momentos que se sentem cansados emocionalmente e fisicamente. Com tudo isto, existem algumas sugestões que deixamos para o futuro da uberização. Por exemplo, o contrato de trabalho, de modo a que eles sintam que sejam garantidas outras seguranças aos trabalhadores, ou pelo menos seguros de trabalho. Claro, Mafalda, e também mais bónus para garantir que são recompensados por andar à chuva, por exemplo, ou cobrir os custos extra dos combustíveis, como os que têm estado em vigor. Resumindo, uma maior preocupação e acompanhamento por parte da plataforma, de maneira a garantir o bem-estar e a motivação do trabalhador, certo? Certo, e bem, assim chegamos ao fim do nosso episódio. Esperamos que tenham gostado tanto como nós deste bocadinho. E que estejamos juntos o mais rápido possível. Muito obrigada. A participação nesta entrevista foi voluntária e anónima, e a gravação, recolha e análise de dados, bem como a sua partilha, foi autorizada.